Capítulo 1371 Voz suave na terra proibida. Região divina oeste, reino do deus dragão, terra proibida de Sansara. Mãe, as flores dos ribiscos espirituais já florescerão. Era uma voz muito jovem e tenra, mas mesmo soando tão jovem, essa voz era inconcebivelmente etérea. E quando alguém a ouvia, era como se uma corrente da mais pura água de fonte fluísse no coração de alguém, água de fonte tão pura que era o bastante para purificar silenciosamente toda a imundície e maleficência de seu interior. Elas já florescerão. Xenonze virou-se gentilmente no centro de um mar de flores púrpuras. O mar de flores era belo de se ofuscar, mas não era sequer uma fração de sua beleza celestial e sacra. Isso é simplesmente maravilhoso demais. Eu quero ver, eu quero ver. A voz tenra gritava excitadamente. Tudo bem. Xenonze deu um leve acento de sua mão branca como neve e um amontoado de luz branca passou por seu ventre. WAH. É tão bonito, a voz tenra cantava com alegria, mas eu quero ver com os meus próprios olhos. Xenonze deu um leve sorriso enquanto sacudia sua cabeça, ainda não. Quando exatamente que eu vou nascer? Em 9 anos, respondeu ela gentilmente. Esses 9 anos serão muito curtos e se passarão em um piscar de olhos. Mas eu sinto que é realmente longo, eu realmente quero nascer antes. Eu quero ver as flores de hibisco espiritual com meus próprios olhos, eu quero ver a aparência da mamãe com meus próprios olhos. Xenonze esfregou sua barriga, sua voz gentil e cálida misturada com remorso, a mamãe te promete. Após esses 9 anos, te levarei a cada canto deste universo, e nós veremos tudo o que você quiser ver, ou quer. MNNNN, he. A voz tenra e jovem ficou feliz de novo. Mamãe, não se preocupa, eu serei obediente. É mesmo, mamãe. O tom da voz tenra e jovem mudou. Entre o conhecimento que você me passou, tem uma parte que menciona que cada ser vivo não tem só uma mãe, mas um pai também. Além do mais, o pai e a mãe ficarão juntos para sempre. Mas por que a mamãe está completamente sozinha? Será que eu não tenho um pai? Xenonze sacudiu sua cabeça. É claro que não, sua vida lhe foi dada por seu pai. Então por que o papai não está do lado da mamãe? Será que é aquela coisa chamada de abandono? Seu pai não abandonou sua mãe, e é ainda mais impossível que ele vá te abandonar, disse Xenonze no mais gentil dos tons. É só que ele teve que ir para um lugar um pouco distante para realizar um trabalho importante. Quando você nascer, a mamãe vai te levar para conhecê-lo. Então, como o papai se parece? Ele vai ser tão gentil e tão bonito quanto. Xenonze deu uma pequena risada. Isso é algo que você terá que ver com seus próprios olhos e seu próprio coração e alma. Vuu. A voz jovem e tenra ficou baixa e quieta. Mesmo que eu tenha que escutar obedientemente o que a mamãe falou, eu ainda quero nascer logo. Um visitante chegou, a mamãe falará com você depois. Xenonze se levantou e com um balançar de sua mão nevada, uma camada de fantástica luz branca cobriu seu corpo, ocultando sua figura, sua aparência, e toda sua aura. Em pouco tempo, o monarca dragão descera do céu. Ao ver Xenonze, seus olhos de dragão revelaram uma suave gentileza que não estaria presente em nenhum outro momento, mas sua expressão ainda era solene e séria. Parece que aquele assunto com o infante maligno não está indo bem, disse Xenonze francamente. Nós já conseguimos encontrar alguns traços de para onde ela foi. O monarca dragão deu um leve suspiro enquanto falava. Ela escapou para o reino divino do início absoluto. O mundo dentro do reino divino do início absoluto é incomparavelmente vasto, ainda mais vasto que todo o reino dos deuses. Além do mais,
Há incontáveis profundas bestas primordiais vivendo lá e sua aura é pesada e impura, disse Shenonzi calmamente. Então o lugar mais perigoso seria de fato o lugar mais adequado às necessidades dela. Isso de fato é verdade, disse o monarca dragão com sobrancelhas franzidas. Durante esse período de tempo nossa maior preocupação era ela escapar para o reino divino do início absoluto. Por causa disso, montamos armadilhas e emboscadas na área inicial do reino divino do início absoluto. Mas quem teria pensado, Sai? A habilidade da deusa estelar do massacre celestial de se ocultar pode ser considerada inigualável sob os céus. Isso não é nada estranho, disse Shenonzi, mas suas sobrancelhas em crescente se contraíram ao mesmo tempo. Para ser capaz de até mesmo ocultar perfeitamente a aura negra emitida pela roda de miríades tribulações do infante maligno. Ela realmente a tinha dominado. Pelos últimos relatos que o monarca dragão lhe dera, a possibilidade da roda de miríades tribulações do infante maligno ter realmente reconhecido Jasmine como mestre e não ter tomado seu corpo crescia mais e mais em sua mente. Quanto mais tempo levar, mas ela se recuperará e maior será a ameaça. Entretanto, ela ter escapado ao reino divino do início absoluto não é uma coisa completamente ruim. Mesmo que cercá-la e eliminá-la seja extremamente difícil, o reino divino do início absoluto está infestado de perigos. Quantos mestres da Vinous caíram naquele lugar? Não há como ela ser capaz de obter qualquer medida de segurança e incolumidade naquele lugar. Na verdade, isso pode simplesmente terminar com ela caindo sob as garras daquelas ferozes bestas primordiais sem que precisemos levantar um único dedo. Shenonzi. Há também outra situação que é bem suspeita. O monarca dragão continuou falando, após Qingzhui Kong ter desaparecido, perdemos todo o contato com ele e de acordo com os deuses estelares que estavam ao lado dele na época, quando ele desapareceu, havia sofrido graves ferimentos. Sua profunda força estava gravemente danificada e ele não estava a sequer metade de sua força de sempre. Dado seu estado, encontrá-lo deveria ter sido incrivelmente fácil, mas todos os deuses estelares estiveram procurando por ele por 2 meses, ainda assim não encontraram nem pelo, nem couro. Entretanto, foi dito que a deusa estelar Lobo Celestial que também desapareceu, também apareceu no reino divino do início absoluto. Além do mais, foi dito que ela apareceu em suas profundezas. E quanto ao reino do deus lunar? Perguntou Shenonzi. Pode-se dizer que o atual reino do deus lunar está em um enorme alvoroço, disse o monarca dragão. Eu não fui até lá, mas ouvi que antes de Ilvuia morrer, ele transferiu seu trono para aquela filha adotiva dele, Xia Qinghui, e essa decisão encontrou objeção de todo o reino do deus lunar. Xia Qinghui é de outra linhagem e clã. Além do mais, ela é apenas uma garotinha que nem chegou aos 30 anos de idade. O monarca dragão sacudiu sua cabeça enquanto dizia, as ações de Ilvuia são realmente difíceis de se entender. Ilvuia empregou 10.000 anos de esforço doloroso em seu reino, então em seus olhos, o futuro do reino do deus lunar é definitivamente mais importante que qualquer outra coisa. A escolha dele não será errada, disse Shenonzi gentilmente enquanto uma luz estranha piscava em seus belos olhos. Todo o reino havia objetado essa decisão e lançado em grande caos, então não era essa a melhor hora para Xia Qinghui estabelecer sua autoridade. Agora cabia a Xia Qinghui fazer as decisões corretas. Se ela realmente tivesse a determinação de ser a imperadora divina lunar, então abandonaria toda hesitação, compaixão e pena. Os olhos de dragão do monarca dragão se viraram para ela e ele deu um leve aceno de sua cabeça, já que você disse isso, então definitivamente não pode estar errado. A atual região divina leste está passando por momentos tempestuosos atualmente.
Espero que seja tudo resolvido mais cedo do que tarde, disse Shenonzi suavemente antes de se virar. Já que você terminou o que tinha a dizer, já pode partir. O monarca dragão estendeu uma mão e abriu sua boca. Ele queria pedir a Shenonzi para remover a cortina de profunda energia de luz, porque mesmo ele vindo frequentemente, havia sido um longo tempo desde a última vez que vira a aparência dela. Mas ao ver as costas tão sagradas e santas que podiam ofuscar qualquer coisa, esse governante supremo do caos primal não se atreveu a abrir sua boca no final. Ele simplesmente deu um leve aceno de sua cabeça antes de rapidamente voar para longe. Mesmo ele vindo frequentemente, apenas ficava por um curto período de tempo. Porque ele sabia que Shenonzi gostava de sua paz e quietude e ele não se atrevia a perturbá-la demais por causa disso. Só em ser capaz de vê-la de vez em quando, mesmo a única coisa que ele via sendo uma figura coberta por brumosa luz branca, seu coração já estava satisfeito. Após o monarca dragão partir, uma voz tenra mais uma vez soou no coração de Shenonzi: "Mamãe, mamãe, quem é aquela pessoa?" Shenonzi disse em uma voz suave e gentil: "Ele é o júnior da mamãe, e um membro do clã que temos que proteger e cuidar." Membro do clã. Quando você crescer, naturalmente entenderá. Ela olhava para o longe e o mundo em sua volta era um mar flores fantasticamente belas, mas a única coisa refletida em seus olhos era uma extensão de brumosa brancura. Ninguém sabia, nem ninguém podia entender, no que ela estava pensando. Estrela polar azul, continente do céu profundo, cidade imperial do vento azul. Mesmo sendo acompanhados por 2 tronos, a fim de cuidar do frágil corpo de Yun-Che, a velocidade de viagem deles era extremamente lenta. E foi feita ainda mais devagar devido às perguntas sem fim com as quais Yun-Vuxin o salpicaria em cada parada. Mas após 10 dias, eles finalmente conseguiram chegar à cidade imperial do vento azul. Keio foi quem o trouxera à cidade imperial todos aqueles anos atrás, e enquanto imagens após imagens do passado lampejavam por sua mente, seu coração surgia com miríade de emoções. Enquanto isso, a exclamação de espanto extremamente longa de Yun-Vuxin soava em seus ouvidos. Como uma cidade imperial, a cidade imperial do vento azul podia ser considerada extremamente pequena, não tinha nem 1/10 do tamanho da cidade da Fênix Divina. No mundo de Yun-Vuxin, entretanto, esses edifícios eram majestosamente belos e grandiosos. O fato de que ela não podia ver o fim da cidade em uma única olhada abalou enormemente seu coração e alma. Yun-Che não escolheu entrar pelo portão principal. Ele era o maior orgulho e salvador da nação do vento azul, uma existência que era equivalente a um deus nesta nação. Se ele de repente fizesse uma aparição pública após ter partido por tanto tempo, isso definitivamente causaria uma enorme sensação. Eles voaram pelo ar e entraram diretamente no Palácio Central. Mesmo havendo guardas protegendo o Palácio Imperial e a segurança sendo muito apertada, com Feng Xian'er e Yun-Vuxin, era fácil demais evitar e passá-los. Quando chegaram no ar bem acima do centro da cidade imperial, o Palácio Imperial do Vento Azul e os aposentos que pertenciam a ele e Keio apareceram em seus olhos e seu coração começou a pulsar ainda mais inquietamente. King Yui foi a primeira pessoa a se casar com você, mas a Imperatriz Keio é sua esposa legítima, correto? Disse Shueisha em uma voz rala e etérea enquanto o olhava. Yun-Che assentiu involuntariamente antes de sua cabeça chicotear com velocidade de relâmpago, isso é. Vá vê-la. As palavras de Shueisha eram suaves e gentis. Antes, na Vila da Espada Divina, eu já podia dizer que os sentimentos dela por você eram muito profundos. Não a desaponte. Já que ela é minha esposa legítima, então você definitivamente precisa vir comigo para vê-la.
Yun-che segurou sua mão e a apertou muito fortemente. Além disso, papai, o que é uma esposa legítima? Perguntou Yun-vuxin curiosamente. Isso é. Yun-che coçou sua cabeça antes de falar com muito constrangimento. Essa pergunta é simplesmente profunda demais e complexa. Explicar claramente para você vai precisar de bastante tempo. Que tal eu sentar com você em outro dia só para lhe falar sobre isso? O que acha? Tá bom. Yun-vuxin assentiu sua cabeça obedientemente antes de apontar para baixo de si. Tem um vovô velho que está vindo. Quem vem lá? Como se atreve a realmente invadir o Palácio Imperial do Vento Azul? O homem que se aproximou dele estava vestido totalmente de verde, sua barba branca balançando ao vento. Ele tinha os ares e disposição de um imortal. Yun-che olhou para ele, como esperado, era o chefe palatinal do profundo Palácio do Vento Azul, Dongfang Qiu. O alto rugido do chefe palatinal Dongfang poderia ser considerado tão majestoso e imponente que abalava os céus e terra, mas quando seu olhar passou por Yun-che, todo o seu corpo tremeu e ele quase caiu de costas ali e então. Yun. Yun. O chefe palatinal Dongfang manteve-se fixo no ar, seus velhos olhos arregalados. Por um longo tempo, ele gaguejou aquela única palavra, mas depois disso, viu Shu Yueshan e ficou tão chocado que seu queixo quase caiu ao chão. A fada. Fada. A fada da beleza congelada. A Hem disse Yun-che com uma expressão impassível em sua face. Chefe palatinal Dongfang, já faz um tempo, o sobrenome deste Júnior é Yun, o nome é Che. Jogo da velha. Dongfang Qiu finalmente conseguiu voltar à razão, seu bigode e barba sacudindo selvagemente com emoção. Você voltou, e a fada da beleza congelada também. Isso é ótimo. Isso é simplesmente ótimo, simplesmente maravilhoso. Cadê a Yuer? Perguntou Yun-che. Dongfang Qiu respondeu imediatamente, Vossa Majestade está descansando em seus aposentos no momento. Este velho já estava indo informá-la. Dongfang Qiu de repente percebeu que Yun-che estava na verdade sendo suportado por uma garota no ar e era claro que Yun-che estava em um estado impotente. Suas sobrancelhas se franziram enquanto ele perguntava, Estás ferido? Yun-che sacudiu sua cabeça antes de responder francamente, meu corpo está bem, é só que minha profunda força foi completamente aleijada. O quê? O quê? As palavras de Yun-che explodiram nos ouvidos do chefe palatinal Dongfang como um trovão explodindo no céu. Ele de repente pensou em algo em meio ao seu espanto enquanto seu olhar rapidamente direcionava-se para baixo. Devido ao alto rugido que viera de sua boca alguns momentos atrás, uma enorme quantidade de guardas do palácio e discípulos do profundo palácio já se reunira neste local. Então as palavras que ele e Yun-che haviam acabado de trocar naturalmente foram ouvidas por todos. O coração de Dongfang Qiu afundou abruptamente e ele deu outro grande rugido, é melhor todos vocês esquecerem cada palavra que acabaram de ouvir. Se um indício sequer disto vazar. Não há necessidade disso. Yun-che balançou sua mão enquanto dava um risinho, eu já estou aleijado, esse fato não mudará. Então por que os outros não podem saber? Dongfang Qiu ficou levemente aturdido por essas palavras, mas depois disso, ele soltou uma grande gargalhada. Verdade, isso foi realmente muito bem dito. Eu realmente fiquei velho e devagar. Mesmo se você, Yun-che, foi realmente aleijado, suas conquistas de salvar o Vento Azul e todo o continente do céu profundo absolutamente não serão minimamente diminuídos. Se qualquer um se atrever a sequer tentar zombar de você por causa disso, só a ira de incontáveis profundos praticantes seria o bastante para fazer essa pessoa perder seu lugar neste mundo.